2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja feito perante o Senhor. 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja feito a favor dele, para a sua expiação. 5. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. 6. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão uma lenha sobre o fogo. 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os pedaços, a saber, a cabeça e os bens, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 9. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito. 11. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. 12. Depois, ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 13. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. 15. O sacerdote a trará ao altar, e com a lenha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue, ele o fará correr na parede do altar. 16. Tirará o pato com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. 17. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2, 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela, deitará azeite, sobre ela, porá incenso. 2. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. 3. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. 4. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite. 5. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. 6. Em pedaços a partirás e, sobre ela, deitarás azeite, é oferta de manjares. 7. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. 8. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. 9. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. 10. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. 11. Nenhuma oferta de manjares, que fizerdes ao Senhor, se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. 12. Deles, trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. 14. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. 15.
deitarás azeite sobre ela e, por cima, lhe porás incenso, é oferta de manjares. 16. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Levítico 3, 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar, ao redor. 3. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. 4. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. 5. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, é oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. 6. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. 7. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. 8. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar, em redor. 9. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. 10. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. 11. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. 12. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. 13. E porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar, em redor. 14. Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. 15. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. 16. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Levítico 4, 1. Disse mais o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. 4. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. 5. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. 6. E, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. 8. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. 9. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. 10. Como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento. 12. A saber, o novilho todo, levá-lo fora do arraial, ao lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. 13. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem, contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados,
14, e o pecado que cometeram for notório, então, a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. 15. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. 16. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. 17. Molhará o dedo no sangue, mas perderá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. 18. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação.